Nesta parte, pessoal, nós vamos falar sobre os componentes das cartas, como analisar, compreender e agir sobre os sinais do processo em si. E aí nós precisamos entender 6 pontos fundamentais, componentes, elementos, que são tratados e que vai reforçar o nosso entendimento sobre a construção da carta e principalmente sobre a análise da carta para nós não termos uma distorção dos dados, não termos um problema de avaliação das informações que nós vamos extrair para gerar insights de gestão e de melhoria na nossa estratégia. Então, nós vamos fazer o diálogo, tratar esses 6 pontos aqui, e cada um deles eu vou dialogando com você e aí você vai entendendo esses pontos para avaliar melhor. O primeiro ponto, pessoal, da carta de controle é que trata sobre os eixos e a escala apropriada. Então, o que nós precisamos entender? Tem vídeos anteriores que eu até falei um pouco sobre esses gráficos, essa estratégia aqui, mas nesse ponto aqui nós vamos reforçar um pouco mais e colocar o seguinte: quando nós estamos fazendo qualquer tipo de carta, não importa o modelo da carta, nós precisamos entender que toda carta ela é composta por 2 eixos. Tá? Então tem o nosso eixo horizontal, aqui, que é o eixo X horizontal, que ele indica o que se chama a sequência do subgrupo, ou seja, a sequência temporal de um subgrupo ou de uma amostra coletada, ou de um subgrupo ou de uma amostra coletada. Então, quando nós vamos estar pensando aqui, esse é o ponto principal, o eixo X das amostras coletadas, os valores dela, e no eixo Y, no eixo vertical Y, ele representa justamente a estatística monitorada do processo. Então, se nós obtemos um valor de uma média, de uma proporção, de um desvio padrão, ele vai ser refletido no eixo Y, o eixo vertical Y. Entendido isso, o eixo vertical e horizontal, nós temos pelo menos 3 linhas que refletem a nossa estratégia para qualquer uma das cartas, independente se é para uma variável discreta, se não é para uma variável discreta, isso vai ter na carta em si. E aí nós precisamos sequenciar, porque nós precisamos calcular cada um desses elementos. E o primeiro deles, a primeira linha, é o que se chama de linha central, pessoal. Tá? Então, LC, linha central. O que é a linha central, pessoal? A linha central ela mostra o comportamento médio, tá? Então, esperado do processo sob condições estáveis. Aqui ela está representada neste modelo. Tá? Então, ela está aqui representada. Agora, nós temos 2 outras linhas de extrema importância, porque essas outras linhas elas vão separar o que se chama de ambiente de causa comum do ambiente de causas especiais em si. Que é, a primeira delas é a linha superior de controle, linha superior de controle. Então, tá aqui ela. Essa linha, pessoal, ela vai trabalhar justamente, é uma linha que é superior à linha central, tá? Então, você é redundante aqui nesse ponto, mas para que fique pelo menos claro para você, ela sempre vai estar nesse modelo, então, superior de controle, então ela vai ser superior à linha central em si, tá? E essa linha, pessoal, ela tem o seu oposto, vamos dizer assim, que é a linha inferior de controle, aqui colocada nessa parte. Então, o que nós temos, pessoal? Nós temos essas 2 linhas, superior e inferior de controle, que todos os valores delimitados, pessoal, dentro dessas 2 linhas, tanto a linha inferior quanto a linha superior de controle, eles nos dão o ambiente ou o espaço estatístico onde estão alocados os pontos de causas comuns. Tá? Então, todos os pontos nessa estrutura são os pontos de causas comuns, dentro da linha superior e inferior de controle. Agora, pessoal, agora é importante, agora todos os pontos, e aí eu vou retirar aqui, todos os pontos, pessoal, que estiverem nesta parte ou nesta parte que é tanto superior à linha superior de controle quanto inferior à linha de controle em si, a linha inferior de controle, elas estão registradas como causas especiais. Tá? Sempre é uma causa especial em si.
E isso é muito importante para nós, principalmente em cartas, o X/R e outros elementos que nós precisamos recalcular. Quando aparece uma causa especial, nós precisamos recalcular aquela estrutura, eliminando esse ponto que apareceu como uma causa especial, e aí nós vamos refazer os cálculos em si para obter um novo comportamento gráfico nessa nossa estrutura. Então é importante entender isso. Feito isso, pessoal, entendido a ideia das linhas e tudo mais, o eixo horizontal X, o eixo vertical Y, nós também precisamos entender que a escala em si, ela deve permitir uma visualização clara e natural do processo, ou seja, eu não posso ter essa distorção dos dados aqui. Você veja que a escala ela está apresentando uma distorção dos dados. E isso é inviável numa análise de dados. Por quê? Porque se eu tiver essa estrutura, eu não vou ter uma proporção adequada para obter a minha linha superior e a minha linha inferior de controle em si visualmente. Então eu tenho que manter os intervalos proporcionais entre as linhas para evitar qualquer tipo de distorção. Tá? Então eu tenho que evitar esse modelo, uma ausência de distorção em si. E aí um outro ponto, pessoal, é que eu devo utilizar o mesmo eixo vertical para comparar gráficos diferentes do mesmo processo. Tá? Então o eixo vertical, nosso Y aqui, que é a estatística do processo em si. Tá? E um outro ponto, eu devo rotular os eixos com unidades de medida e identificar o período de coleta, se é uma unidade temporal, se é por lote, se é por turno, se é por operador, se é por máquina, enfim, alguma coisa que está sendo colocada naquela minha estrutura em si para avaliar o processo que eu vou analisar utilizando as cartas em si. Então, entendido esse primeiro ponto, o próximo ponto, ponto 2, é o que se chama de limite de tolerância e o limite de controle, ou limite de especificação. Aqui, pessoal, é um outro ponto extremamente útil para nós. Por quê? Porque nós estamos calculando os índices CP, CPK, CPM, principalmente o CPK e o CPM. O que nós temos, pessoal? Nós temos que entender qual é a especificação que o cliente nos passa e qual é o controle que nós temos sobre o nosso processo em atender ou não aquela especificação que o cliente quer. Tá? Então, essa especificação, quando está falando aqui, são esses chamados limites, os limites de especificação. Então, nós temos dois limites, pessoal. O limite inferior de especificação e nós temos o limite superior de especificação. Limite inferior e o limite superior. E aí aqui nós temos que parar e pensar o seguinte. Bom, você deve estar pensando, bom, mas e o que quer dizer com os limites de controle superior, de controle inferior de controle? O primeiro ponto, pessoal, é que o limite de especificação, ele é oriundo do cliente ou do projeto do cliente, tá? Ou da engenharia em si. Então, o que quer dizer isso? Ele é um elemento externo que nós vamos verificar se o nosso processo atende aquilo que está sendo proposto. Tá? Então, esse é um ponto importante para nós fazermos uma análise em si. O limite, pessoal, de especificação, ele é sempre do cliente ou do projeto em si. Tá? Não é do nosso processo. Agora, o limite de controle, o limite superior e o limite inferior de controle, ele é obtido dos dados reais do nosso processo. Tá? Ou seja, o que é estável. O limite de especificação é aquilo que é aceitável em si. Tá? Então, nós precisamos entender isso, que a tolerância ou a especificação é um requisito externo, aquilo que eu disse antes, e o limite de controle é um comportamento interno. Tá? Esse é o grande elemento que nós precisamos entender e dialogar nesses pontos. E você deve estar pensando, bom, então existe uma relação matemática entre os limites de especificação e limite de controle? Na verdade, não existe, pessoal, tá? Uma relação matemática em si. E o que existe e aí você pode pensar, se você estiver num índice, por exemplo, um CPK, que vai medir se eu estou longe ou não,
tá? De qual é o lado, vamos dizer assim, inferior ou superior da especificação, o quão meu gráfico está de um dos lados dessa especificação, ou o CPM, pessoal. Quanto a minha média ela está distante do valor do target, do alvo real que o cliente quer, tá? Então não é mais a especificação em si, mas em si é do alvo exato, do alvo real, do target que o cliente quer, tá? Então, mas isso aqui tem vídeos, CPK, o CPM também. Então isso é importante para nós entendermos que o limite de especificação e o limite de controle eles não têm uma relação matemática direta. Nós temos índices para trabalhar nisso, tá? Para trabalhar nisso, para entender um pouco melhor essas relações em si, tá? Então, esse é um ponto que nós precisamos entender. E um outro é que, quando nós estamos falando de limite de tolerância e limites de controle, um processo ele pode estar sob controle, mas ainda fora da especificação, tá? Então, isso aqui é muito importante. Meu processo está sob controle, porém, ele está operando fora da especificação que é oriunda do cliente em si. E não há problema nenhum nisso, pessoal. O que nós vamos ter que fazer é fazer esses dois, a especificação e o controle, conversarem e se ajustarem para atender, tá? Agora, o que nós precisamos é refletir nessa nossa estratégia, buscar meios, buscar ferramentas para que isso seja atingido o mais rápido possível, para daí sim nós temos um processo que é robusto, que é confiável, que aí atende aquilo que a especificação do cliente está desejando naquele momento, tá? Então, entendido esse limite de tolerância e de controle em si, nós temos, eu já disse antes, mas para nós reforçarmos aqui, a linha central. O que é a linha central, pessoal? O LC. Aqui, o LC. Ela é o valor médio do processo, calculado com base nas amostras coletadas em si. E ela é usado como referência para identificar qualquer tipo de desvio sistemático que apresente na nossa estrutura. Permite também, pessoal, e detectar tendências e padrões que sejam não aleatórios em si, que vão identificar as nossas causas especiais. Então, tenho causas especiais aqui nessa meu modelo gráfico. Eu tenho uma, duas, pelo menos 3 causas especiais aqui, e aí eu vou ter que analisar cada uma e eliminar cada uma delas dependendo da minha estratégia produtiva em si, tá? Então, só para entender esse item de linha central em si. Um outro ponto também já dialogado aqui e para reforçar é a sequência temporal, tá? Ou a sequência das amostras do nosso subgrupo em relação ao tempo de coleta em si. Então essa sequência ela mostra quando e em que ordem cada amostra foi coletada. E isso é um ponto que nós precisamos, não podemos esquecer, que é a ordem dessa amostra coletada em si. Por quê? Porque ela vai relacionar os eventos no tempo, por exemplo, um turno, uma troca de ferramenta, uma mudança de lote, um tipo de operador nessa estrutura, e isso vai identificar as causas ligadas ao tempo, ou seja, qual é a sequência para que eu estou analisando esse meu tipo de processo em si. Aí, seguindo, pessoal, o quinto ponto são aquelas identificações dos pontos fora de controle. Pessoal, o que é um ponto fora de controle? Ele é uma causa especial em si, tá? Uma causa especial em si. Então, todos os pontos que estão tanto na parte do limite superior de controle quanto o limite inferior de controle, eles são tidos como causas especiais. Todos eles, pessoal, tá? Então, independente se eu tenho só na parte superior ou só na parte inferior ou em ambos, são pontos de causas especiais em si. Todos eles. E eles têm que ser. E aqui eu deixo sempre registrado o texto, e aí você pode parar muitas vezes o vídeo. Isso é o bom do vídeo, você pode parar e analisar melhor também, se você gosta de ler esse material, que cada ponto fora do limite ele deve ser investigado imediatamente. Então não tem essa ideia. Aconteceu, por exemplo, uma causa especial, eu vou lá, removo da minha estrutura de tabela, de gráficos em si, e aí eu recalculo e vai seguir tudo normal. Eu preciso, já disse em vídeos anteriores, principalmente no vídeo de causas de variações, causas comuns e causas especiais, na parte de causas especiais, que eu preciso entender e
fazer uma investigação, não é só uma remoção, mas eu preciso investigar isso aqui, tá? E também, pessoal, elas podem ser colocado nessa estrutura do porquê isso, para que eu faça um processo de agir antes que o processo comece a produzir defeitos em série. Então teve o primeiro causa especial, teve o segundo ponto de causa especial. Mas se uma causa especial, pessoal, é algo que está acontecendo e eu não estou entendendo no meu processo? O que eu posso ter? Eu posso ter um terceiro, um quarto, um quinto, sexto e assim sucessivamente de pontos de causa especial na minha estratégia, e isso levar todo o meu processo de fabricação a um elemento de eu ter que retrabalhar toda a minha estratégia de fabricação em si. E aí eu vou ter que parar essa estrutura e fazer uma investigação antes que isso aconteça, tá? Uma estrutura, um encadeamento de problemas na minha estratégia em si. Então, eu tenho que ficar atento a esses elementos aí. E aí nós vamos para o ponto que é o chamado registro de eventos e registro de observações. O que quer dizer isso, pessoal? O registro de evento é aquele que está fora de controle em si. Então, ele vai sendo gerado, é tipo uma ata, um registro de eventos. Lembra que a ISO ela pede que todos os processos sejam documentados e qualquer problema que você tenha, eu tenho que documentar em si. Por quê? Porque eu preciso colocar a causa identificada e qual foi a ação corretiva que eu adotei. E isso é fundamental para aquelas empresas que são auditadas. Normas ISO 9001, IATF 16949 e outras, dependendo, por exemplo, setor aeronáutico ou setor médico, setor de invase de medicamentos e tudo mais, que passam por essas auditorias em si. Então, eu preciso ter esses registros de eventos documentados em si. Isso vai ser utilizado, eu posso fazer essa documentação diretamente na carta ou em planilha auxiliar de controle. Uma sugestão é fazer... primeiro faz um apontamento, então você pode criar um OCS aqui no caso, tá? Pode criar um subgrupo, uma codificação e registrar o evento em si. Agora, pode fazer direto na carta, mas como você pode também fazer numa planilha auxiliar de controle, tá? Então você pode criar uma planilha para essa estrutura, só que desde que essa sua planilha seja bem identificada. Isso é importante relacionar em si a identificação para que você não se perca na estratégia de trabalhar isso aqui. Então, identificação é muito importante. Fechado esse bloquinho, vamos para o último ponto que na verdade, é um elemento ele é essencial, mas muitas vezes a empresa muitas vezes não preenche o todo, ou preenche algumas partes e tudo mais, dado o tipo de processo em si. É o cabeçalho da carta de controle que nós vamos estar utilizando. Então, aqui uma base, é um exemplo em si. Cada empresa faz a adequação do que acha melhor para a sua carta de controle em si, mas são alguns elementos importantes que você vai ter que ter. Então, eu coloco aqui a empresa, a característica, a especificação, a peça, o número, nome, qual é o departamento, a operação, a máquina, a frequência de utilização, o tamanho da amostra, data dos limites calculados, a média, o limite superior e o limite inferior de controle. E eu posso também colocar nessa parte inferior aqui, o que eu estou analisando. Se é um gráfico para média, para mediana, para medidas individuais em si, o que eu estou propondo nessa minha estrutura. Então, esse vídeo, pessoal, essa parte aqui, eu trouxe para você essa introdução à carta de controle, aos elementos mais básicos da carta de controle em si.